Paz do Senhor, queridos irmãos, que Deus, com a sua infinita e maravilhosa graça, abençoe a todos em nome de Jesus. Nesta oportunidade, gostaria de falar com os irmãos, subordinado ao tema O Obreiro Aprovado por Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15, diz a palavra do Senhor. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo está instruindo a Timóteo ser um obreiro de valor, ser um obreiro aprovado em seu ministério. E em primeiro lugar, aqui no versículo de número 15, eu quero destacar a palavra procura. Paulo está dizendo para Timóteo que ele deveria procurar com zelo, com compromisso, com dedicação e também com esforço, se ele quisesse ser um obreiro aprovado. Ou seja, é impossível nós encontrarmos algo sem primeiro nós procurarmos por aquilo. Então, quando você quer encontrar algo de valor, algo precioso para si, você precisa procurar com zelo, com cuidado, com atenção, com compromisso e também com bastante esforço. O obreiro aprovado, ele também deve ser constante, não aquela pessoa de ocasiões. Ele precisa ser uma pessoa intencional em sua vida com Deus. Então, em primeiro lugar, para sermos um obreiro aprovado por Deus, precisamos estar constantemente buscando a presença de Deus para as nossas vidas. O obreiro aprovado, ele entende que ele precisa procurar, buscar a presença de Deus, porque o seu serviço está sendo prestado para Deus e não para homens. Nós procuramos muito diligentemente fazer um bom serviço no nosso local de trabalho. Para Deus não pode ser diferente. Há necessidade de procurarmos diligentemente, com bastante zelo, atenção e cuidado, fazer um bom serviço para o Senhor. E para que esse serviço para Deus seja um serviço que glorifique a Deus, é necessário que haja um esforço da parte do obreiro para poder agradar a Deus em toda a sua maneira de viver, o que diz respeito ao seu caráter, o que diz respeito ao seu ministério, o que diz respeito à sua família e na sua conduta, no seu proceder cotidiano. Então, em todas essas áreas, nós precisamos procurar com zelo e diligentemente, como se estivéssemos fazendo para Deus. Segundo tópico dessa palavra, o obreiro deve ser aprovado por Deus. Paulo diz a Timóteo, procura apresentar-se diante de Deus como obreiro aprovado. É isso que o verso 15 segue nos dizendo. Então entendemos que o obreiro ele deve ser por Deus aprovado. Ou seja, a aprovação de Deus, ela transcende os aplausos humanos. A aprovação de Deus, ela é primordial para que o obreiro seja realmente um obreiro aprovado. A aprovação de Deus é mais gratificante, é melhor do que a aprovação humana, pois quando Deus aprova, certamente é porque o obreiro está trilhando os caminhos que agradam o coração de Deus. Então veja, para que o obreiro seja também por Deus aprovado, ele precisa lutar para que ele tenha uma vida pura, uma vida fiel e uma vida de integridade diante de Deus. Isso trará a aprovação de Deus no ministério do obreiro. Pois Deus, melhor do que ninguém, ele sonda o coração e ele conhece as intenções humanas. Frequentemente, obreiro do Senhor, Deus sondará o teu coração. Como disse o salmista Davi, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia pelos caminhos eternos. Então Deus, para aprovar o obreiro, ele sondará o coração deste obreiro. Por isso que há necessidade da fidelidade, da pureza, da integridade na vida do obreiro. E em terceiro lugar, o obreiro não deve ter
do que se envergonhar. Que não tenha de que se envergonhar. Ou seja, quando a vergonha surge na vida de um obreiro, quando há alguma coisa oculta, quando há alguma negligência, algum desvio de caráter, alguma má conduta, tanto diante de Deus como também diante da sociedade. Certamente isso trará uma vergonha para este obreiro. E a palavra do Senhor está nos dizendo que o obreiro não deve ter do que se envergonhar. Antes, o contrário, como Paulo disse a Timóteo, lá na primeira carta, no capítulo 4, versículo 12, que ele deveria ser o exemplo dos fiéis. Os fiéis deviam olhar para Timóteo, tê-lo como um exemplo, e ver que ele era uma pessoa que não tinha do que se envergonhar. Ainda que o adversário procurasse algo nele, para o lançar em rosto e o envergonhar, não seria nele encontrado assim. É o obreiro aprovado por Deus. Ele precisa cuidar da sua vida pessoal, do seu testemunho público e das pequenas atitudes diárias, corriqueiras, que tanto cirandam a vida de um servo de Deus. E em quarto e último lugar, o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade. Que maneje bem a palavra da verdade. A palavra manejar bem significa dividir corretamente e interpretar com exatidão a palavra do Senhor. O obreiro precisa dedicar sua vida no conhecimento das sagradas Escrituras. Ele precisa estudar a palavra de Deus, ler livros adicionais à Bíblia Sagrada e outros, tendo a oportunidade de fazer alguns cursos, se dedicar como ninguém e, sobretudo, viver aquilo que ele lê e aquilo que ele aprende nas faculdades teológicas. O obreiro que maneja bem a palavra da verdade, ele não distorce, ele não omite e ele não manipula a verdade, e também ele não é levado por ventos de doutrinas. Ou seja, querido obreiro, conselho de Deus para nós: sejamos conhecedores da verdade, estudiosos da palavra de Deus e, sobretudo, fiéis ao livro santo, a Bíblia Sagrada. O obreiro precisa estudar frequentemente, ressalto, e pregar com temor de Deus e com responsabilidade. Não voltar atrás naquilo que prega, exceto se ele cometeu algum erro, pois todos nós estamos sujeitos a erros. E para concluir, o obreiro aprovado, ele é aquele que se dedica sinceramente ao serviço do Senhor, é aquele que busca a aprovação divina, é aquele que vive com integridade e fidelidade ao Senhor, e é aquele que é fiel à ministração das Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Fazendo isto, esta recomendação que Paulo dá a Timóteo, na segunda carta, no capítulo de número 5, no capítulo de número 2, verso de número 15, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Este é o caminho. Ou seja, resumindo, a palavra de Deus é o caminho. Que Deus abençoe, que o seu ministério seja de excelência para a glória do nome do Senhor Jesus.